sou o pastor Doaldo Belém, sou mestre e doutor em teologia bíblica. A teologia é algo que me acompanha praticamente desde o início da minha caminhada cristã, de tal maneira que eu não consigo separar a teologia da minha vivência cristã. Para esta live, eu vou organizar da seguinte forma. Primeiramente, eu estarei explicando o que é a ambivalência. Depois eu estarei falando um pouco acerca do significado do nome Jacó. E apenas esse significado já traz também uma ambivalência. E depois eu vou mostrar de maneira resumida como Jacó é tratado na Bíblia. Eu vou deixar depois nos comentários os slides disponíveis, inclusive com a bibliografia. Vamos começar falando exatamente o que vem a ser a ambivalência. Segundo o dicionário Aurélio, ambivalência é o caráter do que apresenta dois aspectos ou dois valores e, psicologicamente, estado de quem experimenta ao mesmo tempo, numa determinada situação, sentimentos opostos. A ambivalência acaba falando um pouco da questão da ambiguidade, mas não seria uma ambiguidade de caráter, e sim a questão dos sentimentos que são passados. A ambivalência é um fenômeno que foi estudado principalmente no profeta Elias. E isso é interessante porque quando se fala do profeta Elias, isso não é percebido logo de imediato. E nós vamos analisar aí durante a explanação que isso fica mais fácil de verificar com relação a Jacó. Mas a ambivalência é um fenômeno que foi estudado principalmente no profeta Elias, que segundo Heller, as histórias de Elias e de Eliseu, através da caracterização desses personagens, salientam a natureza ambígua e provoca ambivalência da parte do leitor acerca desses grandes profetas, bem como do fenômeno da profecia. Então existe mais de um estudioso que fala dessa ambivalência no profeta Elias. E essa ambivalência ela é estudada principalmente dentro da chamada análise narrativa. Como o leitor ele recebe aquele personagem? Quais são os sentimentos que são evocados por aquele personagem? Então, Moshe Garciel, que é um estudioso judeu, ele também nos fala acerca da ambivalência do profeta Elias. Ele fala da ambivalência do profeta Elias como um fenômeno detectado pela análise narrativa, onde o autor implícito abertamente apresenta Elias como um admirável operador de milagres, mas, ao mesmo tempo, ele implicitamente critica seu caráter e seu tipo de liderança. E é interessante que, como eu disse, com Elias, nós não percebemos isso de imediato, mas nós temos vários estudos que falam disso com relação ao profeta Elias. E é interessante que mesmo o Talmud, alguns rabinos, chegam a perceber essa ambivalência do profeta Elias. Assim, segundo Provan, que é um outro grande biblista, Elias é um personagem complexo, um herói ambivalente. Isso é até o nome de um artigo escrito em inglês por ele, o qual, ultimamente, não se apresenta tão obediente a Adonai, ou seja, ao Senhor, como os capítulos iniciais de sua história nos levam a supor. Eu estou usando aqui a base metodológica que eu utilizei na minha tese de doutorado. Inclusive, vai ser lançada como um livro, e assim que ela for lançada, também vou fazer aqui um canal falando mais detalhadamente dessa questão da ambivalência de Elias. Agora,
embora estejamos falando aqui da ambivalência de Elias, o que nós vamos fazer é justamente usar a mesma metodologia para falar da ambivalência de Jacó. Mas antes, conceituar herói. Embora herói possa ser tratado como sinônimo de protagonista, sendo esse o personagem que desempenha um papel importante no desenvolvimento do enredo, pode-se distinguir o herói como alguém que, desde o início, está procurando um objeto valioso que é esperado para atender a uma necessidade ou resolver um problema relativo no início da jornada ou ação. Aqui, justamente, eu destaquei um trecho do meu livro que está aí no prelo, que vai ser publicado até o final do ano, e que faz essa definição de herói. Portanto, dentro de toda essa colocação feita até o momento, tal como Elias, Jacó é um herói ambivalente, o qual busca ardentemente a promessa que Deus lhe concedeu concernente à continuidade da linhagem patriarcal, mas age inadequadamente do ponto de vista ético na forma como busca tal objeto. Como explica Kissling, que é um outro que trabalha também essa questão da ambivalência de Elias, os autores e leitores reais podem ou não se comunicar de forma eficaz. Os autores podem não transmitir sua intenção claramente ou podem ser vagos ou ambivalentes sobre a intenção de qualquer significado. E aí eu acrescento, quando isso acontece, há a intenção do autor. Aquilo que eu sempre digo, nada é por acaso dentro da Bíblia. Se há alguma ambiguidade, seja ela implícita ou explícita, isso é intencional da parte do autor ou do escritor sagrado, do hagiógrafo. Vamos então agora falar do nome Jacó. E aqui já começa uma ambivalência. É amplamente documentado pelos dicionários. Aí nós temos desde o dicionário de Gesenius, que é um famoso hebraísta do século XIX, passando pelo BDB, que é um dicionário que vai ampliar essas colocações de Gesenius, e indo até o dicionário de Kleines, que hoje é o dicionário mais completo que existe de hebraico, são 9 volumes. E não somente dicionários, como comentaristas, vários comentaristas, colocam como significado proposto de Yaakov, que é Jacó no hebraico, como suplantador. E aí eu coloco aqui um verbete em que declara que o nome Jacó procederia da raiz Akav, significando suplantador, enganador, e isso é confirmado pelo ugarítico. O ugarítico é uma língua que é aparentada ao hebraico. Entretanto, além de Akav, porque essas raízes hebraicas, às vezes você pode ter com as mesmas letras, na mesma sequência, você pode ter raiz 1, 2, 3, 4. Então aqui identificaram 2 raízes usando as mesmas letras. Então a raiz 1, que tem esse significado de suplantar, enganar, mas tem uma outra, Akav 2, que foi detectada no antigo árabe meridional e no etíope, outras línguas que fazem parte aí desse ramo semítico, significando guardar, proteger. Pelo que Jacó também poderia ser traduzido como que Deus o proteja ou aquele a quem Deus protege. E traduções similares são propostas por outros estudiosos. Eu tirei essa citação aqui de um outro grande dicionário teológico, não é um dicionário exatamente de hebraico, ou um léxico, para ser mais exato. É um dicionário teológico, que hoje já está em 17 volumes. E aí traz essa ponderação. Então veja que o nome Jacó, o significado dele já traz uma ambivalência. Lembrando, essa ambivalência são esses sentimentos opostos.